Santa Catarina, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, do PSD, faz postagens em que aparece confrontando... Na rua aqui em Balneário Camboriú, a gente não vai aceitar ninguém. O motivo sempre citado é a dependência de álcool e drogas. Então a minha fala, ela é justamente firme para mostrar que aqui nós damos o encaminhamento para reinserção social, ou para voltar para sua casa, ou buscar um tratamento. Você já parou para pensar no que realmente significa cuidar? Às vezes, a gente liga à TV, vê aquelas reportagens emocionantes, com trilha sonora triste, e sente um aperto no coração. A gente vê a imagem de alguém dormindo na calçada e pensa: nossa, que crueldade tirar essa pessoa dali. Mas hoje, eu quero te convidar para uma viagem diferente. Uma viagem para além da manchete, para além do que a câmera foca num primeiro momento. Eu quero te levar para as ruas de Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, mas não para falar de arranha-céus ou de luxo. Quero falar de coragem. A coragem de fazer o que é difícil, o que é polêmico, mas o que no fundo pode ser a única forma de salvar vidas. Será que a verdadeira liberdade é deixar um ser humano se destruir ao relento? Ou será que o verdadeiro amor ao próximo exige uma intervenção firme? Fica comigo, porque o que vou te contar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga as ruas da sua cidade. A verdade, muitas vezes, não é aquela que gritam nas redes sociais. Ela é mais profunda, e ela precisa ser dita. Mas antes da gente mergulhar nessa história que envolve prefeitos, leis, polêmicas e, acima de tudo, vidas humanas, eu já quero te fazer um convite especial. Se você gosta de análises que fogem do óbvio, que te fazem pensar fora da caixa, já clica no botão de inscrever-se agora mesmo. É de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer verdades inconvenientes. E claro, deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Agora, pausa um segundo e comenta aqui embaixo. De qual cidade e de qual país você está me assistindo hoje? Eu fico fascinado em ver como nossa comunidade está espalhada pelo mundo. Comenta aí, quero mandar um abraço para a sua cidade. Vamos criar essa conexão. Pronto? Então respira fundo, porque agora a gente vai entrar no olho do furacão. Vamos começar imaginando o cenário. Balneário Camboriú, uma das cidades mais prósperas do Brasil. Turismo forte, segurança, qualidade de vida. As pessoas trabalham duro, constroem suas vidas, pagam seus impostos esperando ter uma cidade limpa, organizada e segura para seus filhos. Aí, de repente, surge uma polêmica gigante. Você deve ter visto ou ouvido falar de reportagens como aquela famosa do Fantástico, acusando as prefeituras do Sul e Sudeste, especialmente Balneário, de fazerem uma tal de higienização social. A acusação é pesada. Dizem que estão expulsando moradores de rua, coagindo, ameaçando, despachando gente em ônibus como se fossem encomendas indesejadas. A mídia tradicional pinta um quadro onde o prefeito é o vilão insensível e a pessoa na rua é apenas uma vítima do sistema que só queria um cantinho na calçada. Mas será que é tão simples assim? Vamos analisar os fatos com frieza e, principalmente, com honestidade. O que chamam de expulsão, na verdade, pode ser visto como um ato desesperado de resgate. Vamos falar o português claro aqui. A rua não é lugar de morar. A rua mata. O frio mata. A fome mata. E, principalmente, a droga mata. Quando uma prefeitura, como a de Balneário Camboriú, decide que não vai aceitar passivamente que seres humanos se amontoem em praças públicas, usando drogas à luz do dia, degradando a si mesmos e ao espaço comum, ela não está sendo cruel, ela está sendo responsável. Pensa comigo. Existe um conceito muito distorcido hoje em dia sobre o direito de ir e vir. O Supremo Tribunal Federal, o STF, diz que não se pode remover pessoas à força, que não se pode recolher seus pertences, que a rua é um espaço de todos. Na teoria, no papel, isso é lindo. Soa democrático. Mas na prática? Dizer que uma pessoa em situação de dependência química severa, que já perdeu os vínculos com a família, que não toma banho há semanas, que está com feridas abertas, dizer que essa pessoa tem o direito de continuar ali, morrendo aos poucos, é uma crueldade disfarçada de benevolência. É lavar as mãos. É olhar para o problema e dizer: ah, é a liberdade dele. Que liberdade é essa que te acorrenta ao crack? Que liberdade é essa que te faz perder a dignidade humana? O que as prefeituras de cidades como Balneário e também Divinópolis, Chapecó e Florianópolis estão tentando fazer
e que muitas vezes é mal interpretado, é romper com a inércia. É um basta na hipocrisia. Quando a assistência social aborda alguém e oferece uma passagem de volta para a cidade de origem, não é desovar gente, como dizem os críticos, é tentar reatar laços. A reportagem que criticou essas ações mostrou o caso de uma senhora, a dona Cida, que foi de cidade, mas espera aí. Se ela tem família, se ela tem uma origem, o papel do Estado não deveria ser justamente tentar reconectar essa pessoa com a sua base? O Estado não consegue substituir o amor de uma mãe, de um irmão. A reunificação familiar é uma ferramenta poderosa. Muitas vezes, a pessoa sai de casa por conflitos, cai no mundo, se perde nas drogas e acaba em uma cidade turística achando que a vida será mais fácil. Não é. E aí o município, que tem orçamento limitado, que tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança dos seus moradores, se vê sobrecarregado. É justo com o cidadão de Balneário Camboriú que a cidade dele vire um acampamento a céu aberto para problemas que vieram de outros lugares? É uma questão de gestão, sim, mas também de humanidade. Mandar a pessoa de volta para perto de quem a conhece, de quem pode, talvez, oferecer um suporte emocional que um abrigo público nunca vai conseguir, é um ato de esperança. E vamos tocar na ferida mais dolorida: a dependência química. A reportagem que atacou essas medidas citou prefeitos dizendo que a motivação é o álcool e as drogas. E os críticos dizem: não pode generalizar. Mas quem anda na rua, quem vive a realidade, sabe? A grande maioria das pessoas que estão em situação de rua crônica, infelizmente, está presa no ciclo do vício. A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, apareceu em vídeo sendo firme, confrontando. E isso chocou muita gente. Mas às vezes, o que o dependente precisa não é de alguém passando a mão na cabeça e dando uma marmita para ele continuar ali na fissura. Ele precisa de um choque de realidade. Ele precisa de limites. A abordagem firme, a tal internação involuntária que tanto criticam, é muitas vezes a única chance de sobrevivência. Imagine se fosse seu filho. Deus o livre, mas imagine. Seu filho perdido no crack, morando na rua, sem discernimento, sem capacidade de decidir o que é bom para ele. Você gostaria que o Estado dissesse: ele tem o direito de ir e vir, deixa ele lá. Ou você gostaria que o Estado fosse lá, pegasse ele pela mão, mesmo que ele não quisesse na hora, e o levasse para um tratamento, para um lugar seguro, longe da droga? É disso que estamos falando. As ações em cidades como Chapecó, que criaram unidades de acolhimento na área rural, longe do centro, longe das bocas de fumo, foram chamadas de higienistas. Disseram que parecia campo de concentração, só porque tinha guarda municipal armado. Gente, vamos cair na real. Estamos falando de segurança pública também. O tráfico se infiltra na população de rua. Traficantes usam a vulnerabilidade dessas pessoas para vender, para esconder drogas, para vigiar a polícia. Ter uma guarda municipal presente dentro de um centro de acolhimento não é para oprimir o acolhido. É para garantir que o traficante não entre lá dentro. É para garantir que os profissionais de saúde, os assistentes sociais, possam trabalhar sem serem ameaçados. É proteger quem está tentando se recuperar. Aquele ambiente rural, longe do caos urbano, pode ser exatamente o que a mente perturbada pelo vício precisa para desintoxicar. Ar puro, trabalho, rotina. A reportagem mostrou ex-moradores de rua trabalhando na construção de casas, orgulhosos. Eu agarrei essa oportunidade, disse um deles. Isso não vale nada? Isso não é vitória? Recuperar a dignidade pelo trabalho é a forma mais nobre de reinserção social. E isso só foi possível porque alguém teve a coragem de tirá-lo da rua, de levá-lo para aquele centro, mesmo que a intelectualidade chame isso de higienismo. Existe uma inversão de valores muito grande. Quando um grupo de voluntários vai para a rua distribuir marmita, a tal da quentinha, todo mundo acha lindo. Olha que amor distribuindo afeto. Sim, a intenção é maravilhosa, não tenho dúvida. Mas vamos pensar nas consequências não intencionais? Quando você alimenta a pessoa na rua, sem exigir nada em troca, sem vincular essa ajuda a um tratamento, a uma mudança de vida, você está, de certa forma, tornando a vida na rua viável. Você está facilitando a permanência dela naquela situação degradante. É duro ouvir isso, eu sei. Mas a verdadeira ajuda não é manter a pessoa confortável na miséria. É tirar ela da miséria. Por isso que algumas cidades, como Florianópolis, tentaram restringir a entrega de comida em qualquer lugar, centralizando em pontos específicos ou em abrigos. A lógica é:
Você quer comer? Tem comida, e comida boa. Mas venha até o abrigo. Venha até onde a gente pode te cadastrar, te oferecer banho, te oferecer um médico, te oferecer uma passagem de volta para casa. Se a comida chega na mão dele na calçada, ele não tem motivo nenhum para procurar o serviço social. Ele come, usa a droga dele e dorme ali mesmo. É um ciclo sem fim. Cortar esse fluxo desordenado de doações não é maldade, é estratégia de resgate. É forçar, pelo desconforto, a busca pela ajuda real. É dizer: nós não vamos financiar a sua autodestruição na via pública. E aí entra a questão do tal jogo de empurra. Prefeitos acusando outros prefeitos de mandarem moradores de rua para suas cidades. Isso acontece? Provavelmente. Mas por que acontece? Porque o sistema federal falhou. Porque não existe uma política nacional unificada e eficiente. Aí sobra para o município. E o município que é organizado, que é limpo, que tem oportunidades, acaba atraindo. Balneário Camboriú atrai. E quando chega lá, a realidade não é a dos cartões postais para quem não tem qualificação. A cidade tem o direito de se defender. Tem o direito de dizer: aqui não é lugar de desordem. A crítica diz que isso é esconder a pobreza. Mas será que mostrar a pobreza, deixar a pobreza exposta na vitrine da cidade turística, resolve a pobreza? Claro que não. A tal estética da cidade importa sim. Uma cidade limpa, organizada, atrai turistas, gera empregos, movimenta a economia. E com a economia forte, a prefeitura tem dinheiro para investir em educação e, inclusive, em assistência social de verdade. Se a cidade vira um caos, o turista some, o dinheiro some. E aí sim, é que ninguém ajuda ninguém. Manter a ordem urbana é pré-requisito para o desenvolvimento social. Não dá para ter um sem o outro. Vamos falar sobre o medo. A população tem medo. E tem razão de ter. Muitos desses moradores de rua, infelizmente, cometem pequenos furtos, agridem, assediam mulheres, causam constrangimento. A reportagem do Fantástico tentou minimizar isso, focando nas histórias tristes. Mas quem vive o dia a dia, quem tem que passar por uma praça e é ameaçado, sabe que não é folclore. O cidadão pagador de impostos, o trabalhador que levanta cedo, tem o direito de transitar pela sua cidade sem ser importunado, sem sentir medo. As medidas de tolerância zero, com acampamentos em praças, são uma resposta a esse clamor da sociedade. O prefeito que ouve o seu povo e age para garantir a ordem está cumprindo o seu dever. Ser bonzinho com a desordem é ser cruel com a sociedade organizada. E tem mais um ponto crucial: a responsabilidade individual. A narrativa vitimista trata o morador de rua como uma folha ao vento, sem vontade própria, sem responsabilidade pelas suas escolhas. É óbvio que existem traumas, existem doenças mentais, existe a crise econômica. Ninguém nega isso. Mas também existe a escolha. Existe a escolha de aceitar a ajuda ou não. Existe a escolha de pegar o ônibus de volta para casa ou não. Quando a pessoa recusa sistematicamente todas as regras, recusa o abrigo porque lá não pode usar droga, recusa o tratamento, até onde vai a responsabilidade da sociedade de tolerar isso no espaço público? O pastor entrevistado na reportagem, que foi cancelado por ser duro nas palavras, disse uma coisa interessante no momento de raiva dele. Eu invisto a minha vida em outras vidas. Ele trabalha com recuperação. Quem trabalha com recuperação de drogados sabe que passar a mão na cabeça mata. O amor exigente é o que salva. Às vezes, a sociedade precisa exercer esse amor exigente. Você é um ser humano, você tem valor. E é exatamente por você ter valor que nós não vamos deixar você se matar nessa calçada. Nós vamos te incomodar, nós vamos te acordar, nós vamos te oferecer passagem, nós vamos desmontar sua barraca, até você entender que esse lugar não é o seu lugar. Que o seu lugar é vivendo com dignidade, trabalhando ou se tratando. Isso não é ódio. Isso é a forma mais difícil de amor. O fácil é dar uma moeda e virar o rosto. O difícil é enfrentar o sistema, enfrentar o Ministério Público, enfrentar a mídia lacradora, para tentar impor limites que salvam. Balneário Camboriú e outras cidades que estão adotando essa postura mais rígida estão na vanguarda de uma mudança de mentalidade. Estão dizendo que o espaço público é sagrado, que a ordem é necessária e que a assistência social não pode ser um depósito de gente, mas sim um trampolim para a vida. Veja o exemplo dos venezuelanos citados. Uma crise humanitária internacional. O Brasil recebe, mas não tem estrutura. Aí eles ficam pingando de cidade em cidade. Florianópolis mandou de volta para onde vieram.
Talvez tenha sido a atitude mais sensata para evitar que ficassem vagando sem rumo na ilha. Se Curitiba os enviou primeiro, o erro começou lá. Mas alguém tem que tomar uma atitude definitiva. O ficar aqui não pode ser uma opção se ficar aqui significa passar fome na praia. A lei brasileira, muitas vezes, é feita em gabinetes com ar-condicionado em Brasília, por pessoas que nunca pisaram numa Cracolândia. O STF proíbe recolhimento de pertences. Ok, mas e se esses pertences são foco de doença? E se são armas disfarçadas? E se estão bloqueando a calçada de uma senhora cadeirante? O direito coletivo não pode ser esmagado pelo direito individual absoluto. A vida em sociedade exige regras. Se todo mundo resolver morar na praia, a cidade acaba, porque alguns podem e outros não. A regra tem que valer para todos. Então, quando você vir um vídeo de um prefeito do Sul sendo duro, falando grosso, dizendo que aqui não se cria, tente olhar por essa outra ótica. A ótica de quem está tentando proteger a cidade e, paradoxalmente, proteger o próprio morador de rua da sua decadência final. É uma medida impopular para a grande mídia, mas extremamente popular para quem vive a realidade dos bairros, para quem quer seus filhos brincando na praça sem pisar em seringa usada. A tal higienização pode ser, na verdade, uma organização vital. É limpar o caos para que a vida possa florescer. É parar de romantizar a miséria. Não há nada de romântico em dormir no papelão. Não há nada de poético em pedir esmola. Isso é triste, é degradante e deve ser combatido. E se para combater isso precisamos ser firmes, precisamos de internação, precisamos de passagens de retorno, precisamos de guarda municipal atuante, então que seja. Que tenhamos a coragem de apoiar essas medidas, em vez de cair no discurso fácil da pobreza coitadinha. O coitadismo nunca salvou ninguém. A ação, a disciplina e a oportunidade real de trabalho e tratamento, sim. Para encerrar nossa reflexão de hoje, eu quero que você leve isso no coração. Não julgue a firmeza como falta de amor. Às vezes, o não é a palavra mais amorosa que podemos dizer. O não para a rua, o não para a droga, o não para a mendicância. Esse não pode ser o primeiro degrau para um sim a uma vida nova. As cidades do sul do Brasil estão tentando, errando, acertando, mas estão fazendo algo. Estão se mexendo. E talvez, só talvez, esse seja o modelo que o resto do Brasil precise observar com menos preconceito e mais atenção. E você? O que você faria se fosse o prefeito da sua cidade? Teria coragem de tomar medidas impopulares para resolver o problema? Ou deixaria tudo como está para não ser criticado na TV? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu espero que esse vídeo tenha plantado uma semente de dúvida e de reflexão na sua cabeça. O mundo não é preto no branco. Existem nuances que a gente precisa explorar. Se você gostou dessa abordagem direta e sem rodeios, por favor, compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família, mande para os amigos. Vamos elevar o nível do debate. Vamos parar de hipocrisia e começar a falar de soluções reais. Não esqueça de verificar se você está inscrito no canal. Muita gente assiste e esquece de se inscrever, e isso é fundamental para a gente continuar aqui, trazendo esse conteúdo original para você. Deixe seu like, é um clique para você, mas é um incentivo gigante para mim. E agora, eu quero ver os comentários pegando fogo, mas com respeito, claro. Me conta, na sua cidade, como é a situação dos moradores de rua? A prefeitura ajuda? A prefeitura ignora? Você concorda com a postura de Balneário Camboriú ou acha radical demais? Escreve aí embaixo. Eu vou ler e dar coraçãozinho nos melhores comentários. Sua opinião importa demais para a construção desse debate. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Obrigado por ceder seu tempo, que é o seu bem mais precioso, para me ouvir. Lembre-se, a verdade liberta, mas primeiro ela incomoda. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar questionando tudo. Tchau, tchau!